Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, o diácono Adailton Ferreira, congrego na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo na cidade de Formosa, Goiás, e quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar partilhando da palavra de Deus com os irmãos. Agradeço também à nossa pastora presidente, a pastora Loide, ao pastor Gideon Júnior pela oportunidade que nos é dedicada, nos é colocada à disposição para trabalharmos no campo do evangelismo, no campo da ministração da palavra de Deus. Agradeço também ao meu amado pastor Arnaud Barbosa, a quem devo total respeito e por isso agradeço pela rica oportunidade que me é concedida. Amados, no áudio de hoje iremos tratar sobre algumas leis que constam no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, que vai tratar com relação das questões de posicionamento, de diretrizes, em que o povo precisava ser orientado para que as coisas pudessem andar bem dentro da congregação do Senhor. E o versículo 1 aí no capítulo 23, a gente vê que existe uma questão muito importante com relação à situação dos homens, dos quais faziam parte da congregação do Senhor. O capítulo 23, o versículo 1, fala da questão dos homens que tiveram algum acidente, em que tiveram o seu membro viril masculino machucado ou cortado ou amputado. Esses homens eles não poderiam entrar na congregação do Senhor. Então, homens com essa deficiência não estavam aptos a participar, a estar presente na congregação do Senhor. Eles tinham que ser afastados, eles tinham que estar fora. Fala também a respeito dos bastardos, com relação ao filho bastardo, aqueles que não eram filhos legítimos, não eram filhos biológicos de um casal, mas que era filho de um homem ou de uma mulher, mas que não era dos dois. Aquele filho bastardo que você sabe muito bem quais são. Este também era impedido de entrar na congregação do Senhor. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo no texto sagrado e, a priori, a gente não consegue entender, não consegue compreender o que o Senhor está nos falando com relação a isso. Por que essas leis, por que essas questões eram colocadas diante do povo para que o povo entendesse que o Senhor ele queria organização, E com relação ao bastardo, a gente sabe que o Senhor ele preza pelo casamento, pela família, E a família é algo sagrado para Deus de uma forma tão importante que ele coloca aqui nesse texto a questão de não haver infidelidade matrimonial. Ou seja, se tem um filho bastardo é porque houve aí uma traição. E isso o Senhor abomina. Uma forma de punição, uma forma de corrigir essa situação era que o filho bastardo que viesse a nascer de um relacionamento extraconjugal, ele era impedido de também entrar na congregação do Senhor. Então, o Senhor aí está dizendo assim, olha, vocês precisam ter noção de que eu prezo por um relacionamento saudável, um relacionamento sadio. Então, cuidem das suas famílias e vivam em paz para que vocês possam ter direito a participar da minha congregação. E o Senhor vai falar também das nações circunvizinhas a Israel, a sua congregação, ao seu povo ali. E ele, salvo algumas exceções, ele coloca em pauta algumas dessas nações que estavam ali ao redor, como os amonitas, os moabitas, nenhum desse povo, dessas nações, algum estrangeiro que estivesse na congregação, nenhum deles poderia entrar na congregação do Senhor, Nem ainda a sua 10ª geração entraria na congregação do Senhor eternamente. A gente vê que o Senhor ele exige ali uma determinação, uma posição do povo para que pudesse coibir essas nações pagãs a fazerem parte da congregação do Senhor. Então, aqui a gente percebe que a atenção do Senhor para as coisas santas, para aquilo que Ele queria que fosse feito, era muito importante. A gente precisa entender isso, que para fazer parte da congregação do Senhor, tem que se santificar, tem que adorar somente a Ele, tem que prestar culto somente a Ele, não a deuses pagãos, não a diversos deuses pagãos.
Então a gente sabe que o Senhor ele exige uma santidade, uma fidelidade para com ele. No versículo 4, irmãos, a gente vai ver que o Senhor também, ele além de não aceitar esse povo, tanto os amonitas quanto os moabitas na congregação, por motivos óbvios, um deles era com relação à questão de que quando o povo de Deus ele sai do Egito, o Senhor liberta eles do Egito, daquele cativeiro terrível, né? O que acontece ali? Essas nações que eram vizinhas ali não vieram ao socorro da nação de Israel, não vieram ao socorro do povo de Deus, né? Aí o Senhor fala assim: olha, eles não vieram até vocês, não saíram ao encontro de vocês com pão e água para receber vocês no caminho. Então, eles não merecem, eles não merecem a oportunidade de entrarem na congregação do Senhor. Por vários outros motivos, mas principalmente por esse, porque eles não cuidaram de vocês, sabendo que vocês foram escravos no Egito e quando saíram de lá precisavam de um apoio, de uma ajuda, eles não vieram receber vocês com pão e água. Por esse motivo, eles não entrarão na congregação do Senhor. E além do mais, irmãos, eles tentaram persuadir Balaão, né, filho de Beor de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar a nação de Israel. Eles conquistaram Balaão para que Balaão fizesse isso, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Porém, o Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso, ele transforma a maldição em bênção. Ele inverte situações para que o povo dele seja abençoado, né? Então, quando Balaão ora a Deus pedindo que Deus, né, amaldiçoe o povo, Deus não ouviu a Balaão. Deus não deu ouvido a Balaão. E Deus trocou a maldição por bênção, né? Por quê? Porque o Senhor amava e ama muito ao seu povo. O Senhor ama o seu povo de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Então este amor incompreensível aos homens, este amor incomparável, este amor imutável, este amor infinito, está explícito ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que todos nós conhecemos muito bem, né? Que o Senhor fala ali, o texto fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós pecadores. Então é um amor, irmãos, incomparável, um amor que não tem como mensurar. A mente humana não é capaz de imaginar o que é esse amor que Deus ama da forma que Ele ama o pecador. No versículo 6, nós temos aí a questão que o Senhor vai falando, olha, não lhe procurarás nem paz nem bem todos os teus dias para sempre. Então ele está falando aqui da questão do povo ali de os amonitas, né, e os moabitas, que eles não terão paz, eles não encontrarão paz em todos os dias da sua vida, né? E aí o Senhor no versículo 7 diz assim, olha, não abominarás o Edomeu, e aí quando eu falei lá de salvo exceções, o Senhor está falando aqui dessas exceções, no versículo 7. Não abominará o Edomeu, pois é teu irmão, nem abominará o egípcio, pois estrangeiro fosse na sua terra. Então, apesar de o povo de Deus ter sido cativo, escravo no Egito, aí o Senhor está falando para que eles não abominem o egípcio, o povo do Egito. Por quê? Porque eles viveram cativos, foram estrangeiros naquela terra, né? Então eles ali foram, apesar da escravidão, eles foram também abençoados por Deus de uma forma grandiosa. Deus usou aquele povo para, de certa forma, proteger a sua nação, né? Então, tanto egípcios quanto os edomeus, eles não poderiam ser abominados, ou seja, não poderiam receber maldição da parte do povo de Israel. E o Senhor continua orientando aqui os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Então, o Senhor coloca aí uma questão em que eles não poderiam entrar, mas os filhos que nasceram da terceira geração, aí sim, eles poderiam adentrar a congregação do Senhor, né? Até aqui o Senhor está falando de leis com relação a participar da congregação, a estar no meio do povo de Deus.
a fazer parte dessa congregação. Não podia ser qualquer um, não podia ser qualquer povo, não poderia ser qualquer pessoa que viesse de povos estranhos, de nações estranhas, e chegasse lá eu me converti, eu sou dessa nação. Não era assim. Tinha que passar por um procedimento, tinha que passar por uma experiência, tinha que passar por uma prova para que pudesse ser aprovado. E assim é a nossa vida, amados. Todos nós temos que primeiro ser provados para depois sermos aprovados. Não poderia ser diferente com Deus, né? O nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, primeiro Ele nos prova para depois nos aprovar. Então a gente precisa entender que para fazer parte da congregação do Senhor, temos que ser provado. Só depois seremos aprovados nessa congregação. Glória a Deus. No versículo 9 em diante, irmãos, aí vai falar de leis com relação à questão das guerras, do exército do Senhor, dos homens de batalha, né? E aqui a gente vê o Senhor falando com relação ao exército, né? Que quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardará de toda coisa má. Então a gente tem que entender que o mal está aí fora, o mal está ao nosso derredor. Mas quando o exército saía sobre a proteção do Todo-Poderoso, eles eram protegidos e se guardavam de toda coisa má. Então, ele diz assim, olha, quando entre ti houver alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial e não entrará no meio dele. Aqui, irmãos, está falando de uma situação provavelmente acidental, né, com relação ao sêmen. Então ele está falando que um acidente noturno não estiver limpo, ele sairá fora do arraial e não entrará no meio dele. Ele vai ser retirado do arraial, vai ser tirado do meio do arraial e vai ficar lá fora aguardando, né, os procedimentos a serem, de certa forma, colocado para que ele possa voltar a fazer parte do arraial. E a gente vai ver que o Senhor ele coloca essa situação, mas ele define também como resolver o problema. Deus ele aponta o erro e também ensina como resolver, como solucionar esse problema para que essa pessoa volte à comunhão, volte a participar do convívio com o resto do povo. E aí o Senhor diz que ele será, que quando declinar a tarde se levará em água e em se pondo o sol ele voltará para a congregação. Então, só depois que o sol se pôr, irmãos, depois que ele estiver limpo, ele poderá retornar ao arraial. E quando o Senhor mostra essa situação, e quando o Senhor aponta essa situação e coloca para que o povo de Israel haja dessa forma, o Senhor determina também que haja um lugar fora do arraial para que essa pessoa que está impura, que precisa passar por um procedimento de limpeza, ela fique nesse local. Ela não fique jogada, não fique aí ao relento, não fique aí sem saber para onde ir. Não, ela tem um local que ela vai ficar lá e vai aguardar até o pôr do sol. E quando o sol se pôr e ele estiver limpo, esse indivíduo estiver limpo, ele poderá retornar para o meio do arraial. Veja que quando a gente percebe que as coisas elas começam a fluir dentro do procedimento que Deus assim exige, tudo vai bem, tudo caminha e coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus, né? Então, assim, o Senhor ele coloca as leis, e essas leis, irmãos, elas servem para quê? Para que o povo tenha diretrizes, o povo tenha orientações. Porque imagine você viver numa comunidade em que não há leis, em que todo mundo faz o que quer, como quer, a hora que quer, e não tem leis para que possa reger esse povo, para que possa controlar esse povo. Imagine a bagunça que seria. Então o Senhor, com o seu povo, nosso Deus é um Deus de organização, um Deus de coisas certas, então ele coloca essas leis para organizar a sua nação, né? Então, tudo isso a gente vê, irmãos, nesse capítulo 23, do versículo 1 em diante, a gente vai vendo essas leis que o Senhor está colocando. E aí, o Senhor continua dando orientações ao seu exército, aos homens do exército, dizendo assim, olha, também entre as tuas armas terá uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o que defecaste. Ou seja, que o Senhor está falando de quando os seus soldados, os homens que vão fazer as suas necessidades fisiológicas, eles tenham uma pá, uma espécie
de estaca ou de vara para que cave um buraco e que após defecar eles cubram com terra aquela sujeira para que não haja ali aqueles insetos, não haja ali transmissão de doenças, para que não haja também imundícia no meio do arraial, né? E o Senhor fala assim, olha, entre as tuas armas terá uma paz, será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o que defecastes. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo para que ele não veja coisas feias em ti e se aparte de ti. Aqui o Senhor está deixando bem claro, olha, eu preciso que o arraial esteja limpo, o arraial esteja santificado, para que eu possa continuar no meio de vocês, porque só dessa forma vocês vão ter vitória. Sou eu que entrego nas tuas mãos os teus inimigos, sou eu que cuido de vocês. Então, para que eu continue andando no meio de vocês, é preciso que vocês também façam a parte de vocês, mantenham as coisas organizadas, mantenham as coisas limpas, façam com que tudo ande de acordo com aquilo que eu estou determinando, para que tudo possa continuar bem entre vocês e eu. Eu só vou estar no meio de vocês, eu só vou andar no meio de vocês se vocês obedecerem aquilo que eu estou determinando, porque senão eu vou me apartar de vocês. Amados, o Senhor, Ele organiza tudo para que eu e você possa ter direção, para que eu e você possa saber como nos portar em determinadas situações, como nos portar diante do mundo aí fora, diante de situações que às vezes temos que enfrentar e precisamos passar por ela de alguma forma. E as orientações que o Senhor nos dá servem para que entremos em situações e saímos dela com a cabeça erguida. Que Deus em Cristo vos abençoe. E no próximo áudio a gente continua falando a partir do versículo 15 do livro de Deuteronômio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor.